Presidente do STF visita Santa Catarina para ampliar a integração do judiciário. É importante esse contato com a magistratura na sua primeira instância, nos seus tribunais locais, para que nós possamos aprimorar cada vez mais esse trabalho de prestação jurisdicional. Ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, mantém júri de arquiteta acusada de matar os pais em Brasília. Entre as vítimas, o ex-ministro do TSE, José Guilherme Vilela. PGR pede suspensão de portaria do Ministério da Justiça que prevê deportação sumária. Na ação, ela reforça que o direito de entrada de estrangeiros no território brasileiro é baseado em normas constitucionais. E ainda a responsabilidade dos pais quando os filhos faltam às aulas. Olá, boa tarde. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, manteve o júri de Adriana Vilela, acusada de mandar matar os pais e a empregada do casal em Brasília. A defesa dela havia pedido o adiamento do julgamento. No pedido de habeas corpus, os advogados de Adriana Vilela pediram a anulação do tribunal do júri. Alegaram que as provas eram ilícitas. O argumento é de que os laudos da perícia no local do crime foram assinados por papiloscopistas e não por peritos criminais. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, esta é uma questão que pode ser resolvida durante o próprio julgamento. É só o juiz do caso explicar a diferença aos jurados. Na decisão, o ministro também lembrou que há outras evidências do crime que não podem ser ignoradas. Por isso, manteve o júri. Adriana Vilela é acusada de ser a mandante do assassinato do pai, José Guilherme Vilela, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, da mãe, Maria Vilela, e da empregada da família, Francisca Nascimento Silva. O crime foi em 2009, em Brasília. O tribunal do júri está marcado para o dia 23 de setembro. A defesa do policial militar reformado Rony Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, pediu ao Supremo Tribunal Federal o retorno do ex-policial para o sistema prisional do estado do Rio de Janeiro. No habeas corpus, com pedido de liminar, os advogados questionam a transferência de Lessa para o sistema penitenciário federal. A transferência foi determinada pelo juiz da 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro ao acolher pedido do Ministério Público. E em mais uma medida contra a deportação sumária de imigrantes, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com uma ação para suspender a Portaria 666 de 2019, que autoriza a deportação imediata de pessoas que são suspeitas. O pedido foi entregue ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Nele, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirma que a lei criada para regular a entrada de estrangeiros no Brasil fere uma série de princípios constitucionais. Por exemplo, definir se um imigrante pode ou não entrar no país só por conta da situação atual dele vai contra o princípio da dignidade humana. Deportar uma pessoa de outro país só porque ela parece suspeita fere os preceitos fundamentais da legalidade e da igualdade. É por isso que Raquel Dodge quer que a Portaria 666 de 2019, que autoriza a deportação imediata de pessoas que são suspeitas, seja suspensa imediatamente e considerada inconstitucional. Na ação, ela reforça que o direito de entrada de estrangeiros no território brasileiro é baseado em normas constitucionais, legais e previstas em tratados internacionais de direitos humanos. Sendo assim, não pode ser avaliada apenas de acordo com a vontade das autoridades públicas. A ação de descumprimento de preceito fundamental foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal ontem e deve ser analisada pelo ministro Dias Toffoli nos próximos dias. A Justiça do Trabalho de Brasília determinou a penhora de parte do salário do deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, para pagamento de uma dívida trabalhista. Os 30% do salário bruto do deputado devem ser penhorados até que o valor alcance o montante de R$ 35.500, total da dívida com a ex-funcionária da clínica de estética da qual ele era sócio. A decisão ainda permite o uso de força policial caso seja criado obstáculo para o cumprimento do mandado de penhora. Luiz Miranda também teve o passaporte apreendido por determinação do Tribunal de Justiça do DF e o recurso dele, que pedia a liberação do documento,
foi negado pelo ministro Luiz Roberto Barroso do STF. Luiz Miranda é acusado de aplicar golpes milionários no Brasil e nos Estados Unidos. A defesa do ex-presidente Lula pediu nesta quinta-feira que o STJ suspenda o julgamento de um recurso contra a condenação no caso do triplex no Guarujá. O pedido é para que o tribunal aguarde que o STF analise 2 habeas corpus apresentados pelos advogados de Lula. Eles questionam a atuação do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Operação Lava Jato. Em abril deste ano, a 5ª turma do STJ confirmou por unanimidade a condenação do ex-presidente por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No entanto, a Corte reduziu a pena de Lula de 12 anos e 1 mês de prisão para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. E a seguir, pais irresponsáveis devem ficar atentos às faltas escolares. A ausência de um aluno é apenas um sintoma que pode revelar uma série de problemas. A Polícia Federal indiciou 96 pessoas investigadas na Operação Prato Feito, deflagrada no ano passado. A suspeita de que essas pessoas faziam parte de um grupo que desviava recursos públicos de contratos com a área da educação em municípios de São Paulo. A fraude atingiu principalmente a compra de uniforme, merenda e material escolar. A apuração concluiu a participação de 13 prefeitos no esquema. O prejuízo está estimado em R$ 1,6 bilhão. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 90 dias, 2.753 casos de sarampo foram confirmados em todo o Brasil. São Paulo é o estado que registra o maior número da doença. Mais 3 estados brasileiros estão em situação de surto ativo. Letícia, de 15 meses, veio tomar a 2ª dose que protege contra sarampo, que é uma doença altamente contagiosa. Apesar do choro, a mãe não abre mão porque sabe que é para o bem da criança. Pode chorar, pode gritar, mas mantendo a saúde, tudo em ordem. Essa estudante de 16 anos ainda não está protegida contra a doença e veio tomar a 1ª dose. O fato de cuidar da nossa saúde, né? Se prevenir de doenças e já vem vacinar para ficar tranquila. De junho a agosto deste ano, foram registrados 2.753 casos de sarampo em 3 estados brasileiros. Entre os estados com o maior número de casos confirmados estão São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Distrito Federal. Até agora foram registradas 4 mortes, 1 em Pernambuco e 3 em São Paulo. Nos 4 casos ficou comprovado que todos não foram imunizados. Por isso é importante tomar a vacina. De acordo com o Ministério da Saúde, crianças entre 6 meses a 1 ano devem tomar a chamada dose 0 e continuar com o calendário regular. Jovens com menos de 30 anos devem receber 2 doses, no intervalo de 1 mês. Entre 30 e 49 anos, 1 dose. E acima de 50 anos, não precisa tomar. O Laboratório Central, no Distrito Federal, recebe as amostras de suspeitas de sarampo. De agosto para cá, 114 foram analisadas. 32 ainda estão em investigação e 3 casos já foram confirmados, todos em adultos. Um dos motivos, provavelmente é a baixa cobertura mesmo, principalmente em São Paulo, nos adultos jovens, que a gente chama, que é uma faixa etária de 15 até 29, 30 anos. Os 3 casos que a gente tem confirmado é nessa faixa etária, que tiveram contato com pessoas de São Paulo, Em Pernambuco, o Ministério Público emitiu algumas recomendações para ampliar a imunização no estado. Nós vamos buscar, junto aos municípios, através dos promotores de justiça, um maior controle dessa apresentação dessa caderneta, e nos casos em que os pais não apresentarem as cadernetas de vacinação, vamos articular com o CAOP, com os promotores de educação e com o Conselho Tutelar, uma ação mais efetiva para que vise, na verdade, essa proteção de fato integral que é preconizada pelo Estatuto e pela Constituição Federal. Pais irresponsáveis devem ficar atentos ao número de faltas para não colocar em risco o desenvolvimento escolar de crianças e adolescentes. Além disso, de acordo com a lei, quando o número de faltas passa de 30% das aulas,
O Conselho Tutelar deve ser notificado. A educação é um dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988. Para que crianças e adolescentes usufruam desse direito, os pais ou responsáveis têm o dever de mantê-los na escola. A responsabilização começa pelo contato da escola com os pais. Em Belo Horizonte, assim que o aluno completa 5 faltas consecutivas ou 10 alternadas, a família já pode ser contatada. A ausência de um aluno é apenas um sintoma que pode revelar uma série de problemas, desde uma simples gripe até mesmo uma questão social muito mais séria. A Secretaria de Educação trabalha com um relatório mensal que funciona com um apontamento de diagnóstico. Se ele permanece na ausência, ninguém consegue contato com a família, não tem justificativa, ele já tem 10 dias de faltas alternadas, o conselho é comunicado. Belo Horizonte tem hoje 45 conselheiros tutelares divididos em 9 regionais. A atuação desses profissionais ocorre de forma intersetorial, privilegiando sempre que possível as medidas administrativas. E aí que vão desde a advertência, a obrigatoriedade de matricular a criança ou adolescente em estabelecimento oficial de educação, a inserção em algum programa, ou serviço, no caso, comunitário. Se as providências administrativas não surtirem efeito, o Conselho Tutelar pode comunicar à Justiça para que medidas judiciais sejam tomadas em relação ao caso. Os pais ou responsáveis podem ser enquadrados no crime de abandono intelectual, previsto no artigo 246 do Código Penal. As penas previstas são detenção de 15 dias a 1 mês ou multa e até mesmo a perda da guarda, dependendo da situação. Essa criança que ainda não tem a sua capacidade ou não exerce a sua vontade, fica na dependência dos pais, ela acaba sendo prejudicada, porque sabemos que a formação educacional ela é essencial para o desenvolvimento de qualquer ser humano. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Marcos Santiago. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde. Então, Marcos, como vimos na reportagem, nós tivemos uma redução em relação a essa comunicação de 50% para 30%. Isso. É um mecanismo eficiente, principalmente naquelas comunidades de vulnerabilidade social e econômica. É importante que a escola tenha esse acompanhamento, a família, o conselho tutelar, esse envolvimento conjunto? Sim, com certeza. A gente trabalha num sistema onde a educação ela se coloca como um dever abrangente. É um dever da sociedade, da família, do Estado, é regra constitucional, zelar para que as crianças tenham acesso à educação e consigam efetivamente não só comparecer à escola, mas se formar com níveis adequados de conhecimento. E esse engajamento amplo de todos os atores envolvidos nesse processo, ele precisa ser garantido, não basta prever abstratamente que vai existir, mas acima de tudo é importante garantir que esse envolvimento vai acontecer. E o instrumento da ação do Conselho Tutelar é uma dessas formas de pressão mesmo sobre a comunidade acadêmica como um todo. O que essa norma fez foi reduzir a quantidade mínima de faltas que podem ter acontecido para que o Conselho venha a ser chamado. Ao longo do período letivo, pela regra da LDB, a Lei de Diretriz e Bases de Educação, é possível até 25% de falta, considerando a carga horária do curso, não são os dias, mas a carga horária total do curso. Aí quem tem que contabilizar isso é a escola. Desses 25%, antes havia uma janela de 50%, ou seja, 12,5%, né? A partir daí, se acionaria o Conselho Tutelar para ele tomar providências e verificar o que está acontecendo. Agora, essa janela foi reduzida, quando se chega em 30% dessa carga horária máxima de faltas que pode acontecer, o Conselho precisa ser acionado para ingressar nesse sistema de proteção.
a criança. Agora, quando temos faltas justificadas, a criança está doente ou por qualquer motivo tem um afastamento justificado, isso conta também? Na verdade, isso é um mito, né? Porque pela legislação federal não existe justificativa de falta, abono de falta ou coisas do gênero. Existe o sistema do regime domiciliar para aquelas situações, por exemplo, da moça que tem um filho, período acontece posterior, muito na gravidez, na adolescência. Riscos ao longo da gravidez, doenças infecto-contagiosas. Nesses casos, autoriza-se o afastamento temporário e, durante esse afastamento, algum tipo de atividade é feita para compensar e para permitir que a criança tenha acesso àquele conteúdo e não sofra maiores prejuízos, inclusive com relação a avaliações. Agora, é possível que existam regras dentro dos sistemas estaduais de ensino ou municipais lidando especificamente com a questão da eventualidade de abono de falta, mas pela regra do sistema federal, isso não existe. Em relação às punições para os pais, que são omissos em relação a essa vida escolar do filho? Isso aí é uma questão interessante e que é um tanto complexa, né? Porque a sanção que vem prevista, inclusive, é criminal. Nós temos o crime do abandono intelectual previsto no Código Penal, nós temos algumas outras complementações que vêm no Estatuto da Criança e do Adolescente, reforçando esse dever, né, dos pais da matrícula e do acompanhamento dos filhos na sua vida escolar. Então, de fato, existe punição, mas... Pode até perder a guarda, né? Claro que são casos mais complexos e sérios, mas... Pois é, no fim das contas, existe até essa possibilidade de sanção da perda da guarda em função do abandono. Mas eu acho que a questão, a gente sempre se preocupa muito com a punição, principalmente com os riscos criminais, mas o grande debate sobre a educação, ele não deve olhar a punição em si, ele deve olhar o sistema e como a gente faz para criar um engajamento, principalmente das famílias, com a formação dos seus filhos. Isso é basilar, a gente percebe claramente que onde as famílias se envolvem com a atividade educacional, com o dia a dia da escola, o desempenho das crianças é muito melhor, os problemas de disciplina são minimizados. E todos saem ganhando, né? Exatamente. Doutor Marcos Santiago, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, o presidente do Supremo Tribunal Federal visita a Justiça de Santa Catarina. Um tribunal que está dentro dos números que temos no Conselho Nacional de Justiça, dos melhores tribunais. O ministro Dias Toffoli completa hoje um ano na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ele está em Florianópolis, onde participa de um encontro com dirigentes do Judiciário das áreas estadual, trabalhista, eleitoral e federal de Santa Catarina. Esta é a primeira visita do ministro Dias Toffoli como presidente do STF e do CNJ ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No plenário, ele falou aos desembargadores, destacando o bom desempenho do TJ, mesmo diante do alto índice de processos recebidos. Nós temos aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina um tribunal que está dentro dos números que temos no Conselho Nacional de Justiça, dos melhores tribunais. Então, também tive a oportunidade aqui de dialogar com o presidente, com os desembargadores, cumprimentando pelo trabalho que tem sido feito aqui no Judiciário de Santa Catarina. Nos sentimos assim profundamente honrados, ainda mais que hoje a administração completa um ano de gestão e a gestão que é marcada especialmente pela capacidade de diálogo, pela disposição em nos ajudar a enfrentar os desafios da justiça, que são muitos. Então, eu acho que a consagração do modo de ser, do tipo de gestão do ministro Toffoli, que é a gestão do diálogo e do aperfeiçoamento. Para Santa Catarina é uma honra, nós temos certeza que isso vai refletir num trabalho melhor ainda para nós prestarmos ao cidadão catarinense. O ministro também visitou o Museu do Judiciário Catarinense e esteve com o diretor do Foro da Seção Judiciária, Alcides Vettorazzi. Ele tem sido um líder, um poder moderador entre os poderes da República e um incentivador da atividade jurisdicional, dando apoio, amparo a todos os juízes e servidores do Judiciário. Assim
assim, é uma honra recebê-lo aqui nesse prédio novo da Justiça Federal, a primeira vez que recebemos Sua Excelência, a primeira vez que recebemos o ministro do Supremo. Ficamos muito felizes pela visita e muito honrados. Ainda hoje ele vai ao TRT e ao TRE e fará a palestra de encerramento no Congresso Estadual dos Magistrados. O ministro Dias Toffoli, que está exatamente há um ano na presidência do STF e do CNJ, tem visitado tribunais de todo o país com a intenção de promover o diálogo com os operadores do direito e ampliar a integração do Poder Judiciário. Além de Santa Catarina, ele já esteve em outros 13 estados. É importante esse contato com a magistratura na sua primeira instância, nos seus tribunais locais, para que nós possamos aprimorar cada vez mais esse trabalho de prestação jurisdicional. Domingo é comemorado o Dia Internacional da Democracia. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2007. No Brasil, a história da democracia se confunde com a atuação da Justiça Eleitoral, que tem o papel de garantir o princípio constitucional da soberania popular por meio do voto. Democracia, palavra de origem grega onde demos significa povo e kratos, governo. É uma organização social em que o controle político é exercido pelo povo. Todos nós somos iguais perante a lei e não uns mais iguais, outros menos iguais, ou com mais direitos e outros com menos direitos. Mas o povo demorou para viver essa democracia. Revolução de 64. Militares destituem do poder o então presidente João Goulart e passam a governar o Brasil. Jornais da época, de grande circulação no país, eles não podiam colocar notícias políticas do que estava se passando na realidade. A gente pegava o jornal e as notícias da primeira página eram poesias, eram histórias de Camões, não havia a notícia realmente sobre o que estava se passando no país. Os direitos políticos dos brasileiros estavam parcialmente suspensos. Era possível votar para prefeito, deputado e senador. Mas a escolha do principal cargo do país não estava nas mãos do povo. Foram 21 anos de ditadura militar. O povo brasileiro clamava por liberdade, principalmente de escolher, votar para presidente da República. Isso só começa a mudar em março de 1983 com a emenda apresentada por Dante de Oliveira, então deputado pelo Mato Grosso. Foi aí que praças como essa por todo o Brasil ficaram lotadas. Milhões de pessoas foram às ruas apoiar o movimento Diretas Já. Mas a decepção veio com a reprovação da emenda no Congresso. Mesmo assim, em 1985, os candidatos à presidência da República foram civis, Tancredo Neves e Paulo Maluf. Mesmo que indireta, a eleição de Tancredo Neves reacendeu a esperança da democracia no Brasil, que em 1988 veio em forma de Constituição Federal. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Com a volta da democracia, com a Constituição de 88, a população passou a ser protegida num grau muito mais elevado. E aí, se você olha, você vê os artigos da Constituição muitas vezes trazem isso como um grande reflexo do trauma vivenciado por proibição à tortura, por exemplo. Soberania, cidadania, dignidade. Palavras do primeiro artigo da nossa Constituição, que nele finaliza: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Quem exerce o poder político tem o dever de zelar para que o jardim da democracia seja constantemente regado pelos valores que permeiam a Constituição e a ordem internacional. A Justiça Eleitoral tem um papel muito importante nas eleições de controlar, por exemplo, abuso de poder político, abuso de poder econômico, para se impedir que a força econômica destoe e faça com que
a vontade do povo seja maculada por uma propaganda excessiva, por exemplo. O povo foi às urnas, escolheu presidentes, experimentou também a democracia direta, por meio do plebiscito de 1993, para escolher a forma e o sistema de governo do país, e do referendo em 2005, sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições no Brasil. Da política ao cotidiano, hoje a democracia está em todo lugar. Vai desde o respeito que nós exercemos em relação ao próximo, nas nossas práticas cotidianas, até as formas pelas quais a gente pode participar na tomada de decisões, na fiscalização e controle do que é sendo feito dentro do nosso Estado. Do povo para o povo. Conquista, respeito, igualdade, voto. Feliz Dia Internacional da Democracia. Eu desejo amadurecimento sempre, evolução sempre. Desejo que a democracia cresça, a democracia floresça e que os eleitos, os representantes, reflitam de fato o sentimento do povo. E o Tribunal Superior Eleitoral está promovendo uma mobilização nas redes sociais pelo Dia Internacional da Democracia. Você pode participar usando a hashtag Democracia Todo Dia. Você está convidado a participar do Dia Internacional da Democracia com o TSE. Entre os dias 13 e 16 de setembro, use a hashtag Democracia Todo Dia em suas redes sociais. Pode ser uma frase, uma foto, uma homenagem ou um jeito de viver a democracia no dia a dia. Sua mensagem vai estar num mosaico virtual montado exclusivamente para a campanha. A ação do TSE pretende mobilizar a população sobre a importância da democracia. Além disso, olha que legal, nas redes sociais do TSE, você pode acompanhar de um jeito divertido as mensagens sobre as vantagens da democracia. E a gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana. Fique agora com o programa Reflexões.